Americana, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024, está começando o nosso Vox News. Vox News, você bem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Caso da família Mantovani, Polícia Federal não faz nenhum indiciamento. Vereadores perdem tempo discutindo até ala de escola de samba de São Paulo. Dirigente da indústria de cana fala ao vivo dos benefícios para o setor. Criança sobrevive à queda de um prédio em Santa Bárbara do Oeste. Paulistão fecha a 8ª rodada com mais uma vitória do Palmeiras. 6h33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região. São 6h33, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Estamos no verão brasileiro. Esta é a edição 4205 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua reclamação, elogio, crítica, denúncia, sugestão de pauta. Fique à vontade. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, esses assuntos você, se quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estocco. Kelão é facilmente localizado aí nas suas famosas redes sociais, e o e-mail dele aqui é o keller com K2Ls @vox90.com. WhatsApp do jornalismo bombando na manhã desta sexta-feira, meu caro Tony Cristino, é o 982510626, 982510626. Muito bom dia para vocês todos. Hoje, dia 16 de fevereiro, é o dia do repórter. Parabéns, Calão. Obrigado. Pela sua data. Hoje, dia do repórter, é a profissão que mais tem datas. Dia do repórter, dia do jornalista, dia do radialista, dia da comunicação, é uma beleza. Hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Jeremias. Parabéns aos devotos. 6h35, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao José Hurtado Fernandes. Ele está mandando aqui uma reclamação que lá na rotatória que dá acesso à empresa Suzano, quem vem lá da Avenida Nicolau João Abdala, aliás, quem vai da Nicolau Abdala para a Vianguera, nesse sentido, bairro Estrada, roçaram o balão, né, que tem ali no acesso a Suzano, mas esqueceram de uma esquina, e mandou aqui a foto. O mato prejudica completamente a visão dos motoristas. Obrigado, meu caro José Hurtado. Wagner Prado também se manifestando aqui. Obrigado, viu, Wagnão? Ele mora na rua Marcelo Galassi 307, no Parque Nova Carioba Americana. Ju, primeiro o DAI fez um serviço, um conserto de um cano quebrado aqui na rua da minha casa e do vizinho, mas eles arrumaram o asfalto da rua e deixaram um buraco na calçada. Já faz 4 dias que estamos vendo a água verter da calçada próximo ao local do concerto. É de sofrer realmente, né? Ver vazamento de água americana é uma coisa muito séria. Obrigado, meu caro. A Silene Oliveira também se manifesta aqui. Bom dia, preciso de ajuda. Somos aqui do condomínio Guaicurus, em Americana. Tem um caminhão na rua ao lado, subindo a Rua do SESI com um alarme disparado já faz mais de 5 horas. Acionamos a Guarda Municipal, mas ainda o problema não foi resolvido. Os moradores estão sem saber o que fazer. O alarme está infernizando a vida lá dos moradores do Guaicurus, né? Não é fácil, não. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes. 6h37. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa sexta-feira, bom final de semana. Essa semana nós divulgamos aqui no Vox News, lamentavelmente, a morte do empresário João Ricardo Chiosini, de 58 anos,
americanense, tinha empresa aqui na nossa região. Ele foi vítima de um acidente com uma motocicleta na segunda-feira na rodovia SP-147, Monsenhor Clodoaldo de Paiva, na cidade de Itapira. A esposa dele fez um contato com o jornalismo Vox através de uma ouvinte, pedindo para divulgar a missa de 7º dia do falecimento do empresário João Ricardo Chiosini, que será amanhã, sábado, dia 17, na paróquia Santa Catarina de Sena, na rua Dom Pedro II, 755, no bairro Conserva, às 6 da tarde. Às 18 horas será a missa de 7º dia do empresário João Ricardo Chiosini, de 58 anos. Me permita um adendo aí, Keller. Lamentamos muito aqui em Americana. O João era o conhecido João Louco, apaixonado por motor, principalmente motocicletas. O pai dele, seu Luiz Chiosini, proprietário de uma farmácia aqui que atendeu tanta gente, tantas gerações em Americana. Uma perda realmente irreparável. Meu abraço particular foi meu amigo lá dos tempos de Rio Branco Esporte Clube, a família Chiosini, ele, seu irmão, seu pai. Realmente uma perda lamentável. Obrigado, Kelão. São 6h39 e atualizando as informações das estradas na manhã desta sexta-feira de tempo parcialmente encoberto. Grande São Paulo, são pelo menos 3 pontos com congestionamento. Rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 15 e 13, Anhanguera entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 11. 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária também informa a lentidão acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, região de Campinas, por enquanto 2 quilômetros de filas. 6h39. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. 21 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite as 6 dezenas do concurso 2.688 na Mega Sena. As dezenas sorteadas foram estas: 12, 17, 33, 41, 46 e 54. 12, 17, 33, 41, 46 e 54. Aqui na ontem saiu para 108 acertadores, R$34.600 para cada um. A quadra teve 6.700 acertadores, um prêmio de R$794. Amanhã, sorteio da Mega Sena, segundo a estimativa da Caixa Econômica, o prêmio pode chegar a 58 milhões de reais. 20 para 7. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Amanhã tem Rio Branco no Décio Vita buscando a reabilitação, hein? Vai pegar às 3 horas da tarde o SCA Brasil. É a 5ª rodada do Campeonato Paulista Série A4. E o União Barbarense também vai jogar em casa, 3 da tarde amanhã, com o Vossen de Assis. Ontem, pelo Campeonato Paulista, fechando rodada, a Inter de Limeira está muito bem, está brigando por classificação e ganhou do Novo Horizontino, 3-1. O Guarani ganhava do Santo André em Campinas, 2-0 e tomou empate, 2-2. O São Bernardo em casa perdeu para o Palmeiras, 1-0. E tivemos um empate, Portuguesa e Água Santa. Para o final de semana, São Paulo recebendo o Bragantino, Ponte Preta e Ituano em Campinas. O Ituano não está bem não, hein? Santos e Novo Horizontino, Portuguesa e Guarani, duas equipes que estão aí coçando a cabeça porque a situação não está boa para eles. Água Santa e Inter, e teremos então o destaque para 6 da tarde em Barueri, no domingo, Palmeiras e Corinthians. E o Ramon Menezes não é mais o técnico das seleções de base da CBF, depois de não conseguir a vaga olímpica. Um abraço, até segunda. Você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 18 minutos para 7 horas. Depois de 7 meses, né? A Polícia Federal encerrou as investigações do tumulto no aeroporto de Roma, na Itália, envolvendo a família
do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a família do empresário de Santa Bárbara do Oeste, o Roberto Mantovani. Isso aconteceu em julho do ano passado, 7 meses atrás. A Polícia Federal concluiu que Roberto Mantovani Filho cometeu apenas um crime de injúria real contra um filho do ministro. Segundo a Polícia Federal, as imagens registradas pelas câmeras de segurança do aeroporto italiano mostram o momento em que Roberto Mantovani Filho se dirige de modo incisivo a Alexandre Barsi de Moraes e o, entre aspas, né, diz aqui o documento, o relatório da polícia, o atinge no rosto com a mão direita, causando deslocamento dos óculos do atingido, fecha aspas. Ninguém, porém, foi indiciado. Em Americana, 6h43. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Supremo hoje vai julgar o que vai fazer com o processo do Alexandre de Moraes sendo agredido no aeroporto de Roma. Até hoje, os acusados que tiveram busca e apreensão na casa deles, no carro deles, aquela coisa vexatória. O ministro Marco Aurélio outro dia criticou isso, né? O assodamento, sem ter provas fortes, indícios fortes de crime, fazer isso, né? Porque marca a família para o resto da vida. Enfim, fizeram isso lá na família Mantovani e ontem a Polícia Federal concluiu que não vai indiciar ninguém. Deve ter visto as imagens do aeroporto, que não foram abertas à defesa, nem à família Mantovani, nem a ninguém, e concluiu que ninguém vai ser indiciado, porque é de menor potencial ofensivo. Houve injúria real com o braço do filho do senhor Mantovani, o Roberto Mantovani Filho, encostando no rosto do filho do ministro e deslocando os óculos. E o filho do ministro, por sua vez, dando um empurrão no Roberto Mantovani. A injúria real dá 3 meses a 1 ano de prisão. A injúria simples dá 1 a 6 meses. Mas não vai dar nada porque a Polícia Federal não vai indiciar ninguém. E o plenário do Supremo vai dizer o que a respeito disso? A respeito dessa ocultação de provas para a defesa, que isso, um aluno de primeiro ano de direito desiste de fazer direito pensando que mudou as coisas e que não há mais devido processo legal, né? Nem Estado democrático de direito. O que vai dizer? A mesma coisa é em relação ao fato de que o próprio ministro Moraes disse que ele seria alvo das manifestações do 8 de janeiro, seria enforcado ou jogariam o cadáver dele na beira da estrada para Goiânia. Então ele é vítima, ele também é alvo, ele não pode ser o juiz, muito menos o relator. É o que os advogados de Bolsonaro e de outros estão alegando. Afastá-lo da relatoria uma vez que ele é parte do processo. O juiz não pode ser parte do processo. O juiz tem que estar bem acima das partes, com isenção. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo previsão da agência Climatempo, teremos hoje uma sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas, um dia de sol. Nuvens, é claro, mas com uma menor chance de chuva em relação aos últimos dias. A máxima hoje vai a 27 graus, Casa da Vox agora marcando 20 graus. Vox News. Mercado Econômico. São 6h46, 14 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,62%. O euro vale hoje, na manhã desta sexta, R$5,35. O dólar comercial, pequena queda ontem, praticamente estável, recuou 0,07% apenas, fechou cotado a R$4,968. E o dólar turismo vale nesta sexta R$5,168. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 13 minutos para 7 horas, um caso grave de repercussão. Lamentavelmente, uma criança de 4 anos caiu do 4º andar do condomínio Manacá, no Parque do Lago, em Santa Bárbara, no começo da tarde de ontem. Jornalismo Vox teve muitas dificuldades na apuração, sempre com muita paciência, muita calma.
conversando com policiais, apurando também com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara. Pelo que nós apuramos, um boletim de ocorrência foi registrado no 3º distrito. Por volta das 12h30, a Polícia Militar recebeu uma solicitação e seguiu para o condomínio localizado na Avenida Ruth Garrido Roque. No local, os agentes apuraram que a vítima, com suspeita de traumatismo craniano, já havia sido socorrida pelo serviço de ambulância para o pronto-socorro Edson Mano, mas devido à gravidade do caso, foi transferida para o Hospital Estadual Dr. Leandro Francischini e até ontem à noite estava internada, a última informação que nós obtivemos. Os policiais ainda informaram que o pai do menino disse que o filho não foi para a escola na manhã de ontem devido a um quadro febril. A mãe saiu para o trabalho e o pai ficou com a criança. Porém, no começo da tarde, o homem deixou o imóvel para ir ao supermercado e quando retornou, a queda já havia acontecido. No boletim de ocorrência não consta se havia ou não tela de proteção no apartamento. Caso comunicado na Polícia Civil, circunstâncias da queda serão apuradas pela Polícia Judiciária, caso foi comunicado como abandono de incapaz. São 6h49 e ontem confusão em um supermercado na área central aqui de Americana. Houve tentativa de furto. Patrulheiro evangelista da Guarda Municipal nos informou que um rapaz entrou ali na área do estacionamento para furtar mangueira do hidrante. A situação não está fácil, não. Seguranças do estabelecimento intervieram, inclusive houve luta corporal. O bandido ameaçou esfaquear os seguranças, não conseguiu atingir os trabalhadores do local e o bandido acabou deixando uma moto, fugiu a pé, inclusive um capacete e uma faca foram apreendidas no local. O homem conseguiu fugir, não foi localizado pelo policiamento, o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil. E houve mais uma ação da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, aqui de Americana. Houve apreensão de drogas na região do Vale das Nogueiras. 2 adolescentes foram detidos. O Emerson Siqueira, agente da DISE, nos informou que foram apreendidos 18 pedaços de maconha que pesaram 1,1 kg, além de 11 papelotes com cocaína. 2 adolescentes de 14 e 16 anos foram detidos, encaminhados para a sede da DISE, foram liberados pela autoridade policial. Os entorpecentes foram apreendidos na unidade da Polícia Judiciária DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. 10 minutos para 7h. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Muito bem, são 6h52, faltando 8 minutos para 7h da manhã desta sexta-feira, aqui a Rádio Vox 90 da Americana. E o nosso contato agora é com o senhor Luciano Rodrigues. Luciano Rodrigues é diretor de inteligência da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Primeira vez que falamos com o senhor Luciano, muito prazer realmente conversar sobre um assunto que interessa a Americana, a região, o estado e a todo o Brasil. Inicialmente, senhor Luciano, muito bom dia, obrigado por atender ao jornalismo aqui da Vox 90. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia, um prazer. Daqui a pouco a gente... Vamos refazer aí o contato, Gilberto, com o senhor Luciano Rodrigues, para falar sobre etanol, para falar sobre biocombustível. Daqui a pouco nós tentamos de novo. Vamos colocar o Alexandre Garcia na ponta da linha, meu caro Tony Cristino, e iniciamos a entrevista daqui a poucos minutos. Você vai gostar desse assunto, com certeza. São 6h53. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Ontem seria aniversário de Oswaldo Aranha. Nasceu no dia 15 de fevereiro de 1894, no Rio Grande do Sul, e presidiu, como bom político, a Assembleia Geral da ONU, que aprovou a resolução que permitiu a criação do Estado de Israel. Foi uma sessão em 29 de novembro de 1947. Estava difícil o quórum,
Quando ele percebeu que naquele dia haveria quórum, ele abriu a votação. Coisa de político brasileiro. E até hoje Israel é agradecido. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque ontem, mais uma vez, o presidente do Brasil, o chefe de Estado do Brasil, o representante dos brasileiros lá no Cairo, deu uma declaração agressiva contra Israel. Disse o seguinte, que Israel, a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças. Essa mensagem diz o seguinte, que Israel quer matar mulheres e crianças palestinas, então usa o pretexto de combater o Hamas. Aí ele acrescenta, coisa jamais vista em qualquer guerra, que eu tenha conhecimento. Foi assim que ele disse, né? Eu diria de que eu tenha conhecimento, mas enfim. Bom, ele fez a ressalva que não tem conhecimento das guerras que mataram mulheres e crianças. Ou seja, da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, da qual eu sou contemporâneo, né? Eu lembro perfeitamente das bombas incendiárias sobre Tóquio, da bomba atômica em Hiroshima, a bomba atômica em Nagasaki. Eu lembro dos primeiros ataques da Luftwaffe sobre Coventry, que foi um arraso. Depois sobre Londres, inclusive com as bombas V1 e V2. Depois os ataques a Berlim, da aviação aliada. E, por fim, aquele ataque horroroso, cruel, arrasando Dresden, não deixando pedra sobre pedra. Mas, enfim, é o desempenho do nosso presidente lá no Cairo, onde ele já não está. Ele está agora em Addis Abeba, capital da Etiópia, antiga Abissínia, né? De onde veio a rainha do Sabá, né? Do Napoleão, do Leão de Judá, do Haile Selassie. Ele está participando de uma reunião de países africanos. Nós éramos um país junto, né? Éramos milhões de anos atrás, né? Havia o continente de Gondwana, em que a hoje América do Sul e a hoje África estavam juntas. Basta a gente olhar o saliente nordestino como se encaixa no Golfo da Guiné. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 5 minutos para 7 horas. Agora sim, vamos tentar um novo contato com o senhor Luciano Rodrigues, da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Senhor Luciano, bom dia mais uma vez. Bom dia, um prazer estar falando com você aqui, com todos aqueles que nos ouvem. O senhor está onde? Em Brasília, senhor Luciano? Não, hoje eu estou no interior, eu estou aqui do ladinho, estou em Piracicaba, para atender alguns compromissos aqui do trabalho. A gente acaba visitando as empresas produtoras de etanol e de bioenergia no interior do estado de São Paulo. Me diz uma coisa, para que o ouvinte aqui da Vox 90 da Americana entenda de forma resumida o que é a Única, o que ela faz, como funciona, qual é o trabalho de vocês? Perfeito. A Única é uma associação que representa as empresas produtoras de bioenergia e açúcar. Então, as usinas que processam cana, que processam milho, para produzir alimento, né, açúcar, e para produzir também energia, na forma de etanol, na forma de bioeletricidade, de biogás, de biometano, produzir energia renovável. Então, basicamente, a Única tem um trabalho aí institucional e também um trabalho técnico, de acompanhar o mercado, de acompanhar a dinâmica do setor. Não sei se o senhor poderia falar sobre isso, mas acho que é um hábito do brasileiro abastecer o carro sempre com gasolina, ou mais vezes com gasolina, entendo assim. Qual é a vantagem do etanol? Bom, aqui no Brasil a gente tem uma condição única, né? O consumidor, a presença do veículo flex, que não acontece em lugar nenhum do mundo, dá ao consumidor o poder de escolha, né? A cada abastecimento olhar lá nos preços relativos, as suas preferências e escolher entre etanol e gasolina. E aí quando você me pergunta qual é a vantagem do etanol, nesse momento tem uma vantagem financeira, econômica, né? Desde agosto do ano passado, o etanol está muito mais barato do que a gasolina. Nessa última semana, na média do estado de São Paulo, a diferença de preço entre etanol e gasolina foi de R$ 2,20 por litro. Mesmo considerando que o etanol rende um pouco menos que a gasolina, nós estamos falando aí de uma economia entre R$50 e R$60 por tanque abastecido. Então, uma pessoa que abastece, por exemplo, um tanque por semana está economizando mais de R$200 colocando etanol. Então, esse pelo lado financeiro. E pelo lado ambiental, quando a gente coloca etanol, nós estamos reduzindo as emissões de gases de efeito estufa,
combatendo o aquecimento global. O etanol reduz as emissões de gases de efeito estufa em até 90% quando comparado à gasolina, basicamente porque a cana-de-açúcar ou o milho lá no campo, quando cresce, absorve gás carbônico da atmosfera no processo de fotossíntese, e esse é o gás carbônico que sai, né? Esse é o CO2 que sai no escapamento quando a gente queima etanol, e é diferente do caso da gasolina, que nós estamos pegando produto lá do subsolo e jogando esse gás para a atmosfera, né? Então, quando o consumidor aqui no Brasil abastece com etanol, nesse momento ele está trazendo uma economia financeira e está contribuindo de forma significativa para o meio ambiente. Estamos conversando com o Luciano Rodrigues, diretor de inteligência da Única, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. O senhor disse que está em Piracicaba, passa por Americana, Santa Bárbara, Piracicaba e vê muita plantação de cana-de-açúcar. Qual é o peso dessa região aqui de Americana, Santa Bárbara, principalmente Piracicaba, no contexto estadual e nacional para a produção de etanol? Bom, São Paulo é responsável por cerca de metade da produção nacional, né, de cana-de-açúcar, e como consequência os produtos são fabricados, etanol e açúcar. Então, de fato, é um estado com um peso bastante importante na produção nacional, e essa região aqui é uma das regiões tradicionais de produção, né, assim como a região de Ribeirão, a região aqui Americana, Santa Bárbara, Piracicaba é uma região super tradicional. A gente tem uma quantidade significativa de cana aqui, e não só de cana, né? A gente tem aqui uma série de empresas e geração de empregos que estão associados a essa indústria, desde aqueles que trabalham de forma direta na produção de cana-de-açúcar ou nas indústrias de bioenergia, mas também aqueles que trabalham em empresas correlatas, que fornecem serviços, que fornecem máquinas e equipamentos para o setor sucoenergético. Então, de fato, é uma região importante, e aqui eu acho que é evidente o impacto social e econômico da atividade. Quando a gente colocou lá, quando você está escolhendo etanol, tem uma economia financeira, tem uma redução de gases de efeito estufa, e também tem geração de emprego, geração de renda, não só aqui nessa região, mas boa parte do interior do país. Luciano, como é que é o relacionamento da Única com o atual ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira de Oliveira? Olha, o Ministério tem um time, a atual configuração do Ministério, tem um time muito comprometido com bioenergia, né? A gente tem trabalhado com eles aí desde o início desse novo governo. E aqui acho que vale destacar algumas iniciativas. Uma delas que talvez chame mais atenção é o projeto de lei que foi enviado ao Congresso Nacional no final do ano passado, chamado de Combustível do Futuro, que traz um novo patamar, né, pelo menos a proposta, para a bioenergia no Brasil. Então o projeto ele incorpora uma medida que é elevar o teor de etanol anidro na gasolina. Hoje, quando a gente consome gasolina aqui no Brasil, a gasolina brasileira tem 27% de etanol anidro. O etanol traz mais oxigênio, né, traz um oxigenante para a gasolina. Então, o projeto prevê a elevação desses 27% para 30%, além de trazer uma série de elementos, uso de bioenergia no combustível sustentável de aviação, marco legal para captura e armazenamento de carbono na produção de bioenergia, além de uma métrica nova de avaliação do desempenho da indústria automotiva. Hoje, a indústria automotiva tem incentivos baseados na eficiência do veículo. E a proposta é que daqui para frente tem incentivo baseado na emissão de gases de efeito estufa por quilômetro rodado, que é fundamental, né? No caso brasileiro, porque no final das contas, se a ideia é descarbonizar, a gente tem que, digamos assim, privilegiar aquela combinação de veículo mais eficiente e energia com menor carbono para trazer menor emissão por quilômetro rodado. Então é um avanço em relação à estrutura que a gente tem hoje no país. Ok, para encerrar esse nosso primeiro contato, espero entrevistá-lo outras vezes, com brevidade. Senhor Luciano, de forma resumida, qual é o futuro do etanol, do biocombustível, o futuro próximo para a gente aqui no Brasil? Positivo ou preocupante?
Olha, eu acho que a gente tem obviamente uma série de desafios pela frente, mas tem um potencial bastante impressionante, né? Essa é uma indústria que saltou para o mundo da energia lá atrás. Nós começamos a misturar etanol na gasolina no Brasil em 1931, então há algumas décadas, né? Ao longo de todo esse período nós aumentamos a nossa experiência na produção e no uso, e a gente está vendo uma expansão, né, do número de produtos que são ofertados por essa indústria, né? Antes era a indústria da cana-de-açúcar do etanol, hoje é a indústria do etanol de milho, é a indústria do etanol de segunda geração, é a indústria que produz bioeletricidade, biogás, biometano, e nos próximos anos a gente tem ainda uma perspectiva de uso de bioenergia, de uso de etanol, para a fabricação de combustível sustentável de aviação. A aviação tem que descarbonizar e os biocombustíveis são uma opção bastante interessante, combustível marítimo. Então, eu entendo que nesse mundo do baixo carbono a gente vai precisar de todas as opções disponíveis e certamente a bioenergia, em especial a bioenergia tropical, como é o caso aqui no Brasil, vai ser um dos instrumentos de descarbonização. Então, eu enxergo de maneira muito promissora os próximos anos, especialmente aí no médio prazo para essa indústria. 7h04, conversamos com o senhor Luciano Rodrigues, diretor da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Um forte abraço, muito obrigado, tenha um excelente dia. 7h05. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7h05, alguns ouvintes alertando: semáforo amarelo piscante, Avenida Nossa Senhora de Fátima, ali próximo às indústrias Najar, situação complicada no trânsito. Alerta do Cleiton Godoy e também do Emerson Siqueira, que é agente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, DIZI. Portanto, alerta para o Vitor, da Unidade de Transportes e Sistema Viário, para realizar a manutenção lá na Avenida Nossa Senhora de Fátima, região do condomínio Machadinho, ali a região industrial, próximo ao acesso também à rodovia Luiz e Queiroz. São 7h05. A Polícia Civil está investigando o caso de homicídio que nós divulgamos ontem aqui no Vox News. Também dificuldades na apuração desse caso. Um morador de Santa Bárbara, identificado como Alcides José da Silva, de 44 anos, foi encontrado morto na quarta-feira à noite em uma estrada de terra estreita, nas proximidades da Estrada da Balsa, numa região ali próximo ao condomínio Serra Verde, área rural de Santa Bárbara. Pelo que consta no boletim de ocorrência, a Polícia Técnica observou ao menos 4 perfurações de arma de fogo pelo corpo. O homem, que morava no Jardim São Fernando, em Santa Bárbara, estava desaparecido desde a última terça-feira. A família, inclusive, chegou a registrar um boletim de ocorrência e a Polícia Civil de Limeira apura o caso. São 7h06. Houve a apreensão de arma de fogo na área do 48º Batalhão da Polícia Militar de Sumaré, região da Vila Santana. 2 homens foram detidos em uma motocicleta. Com um deles, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e 15 munições, arma com numeração raspada. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante. E houve também um procurado da Justiça que foi capturado no Jardim Maria Antônia, na região da Rua 1. Através de pesquisa nominal foi constatado o mandado de prisão. Procurado da Justiça já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. E também uma outra prisão na Vila Santana, tentativa de furto a um comércio. Policiais do 48º Batalhão prenderam o criminoso, que foi autuado em flagrante. 7h08. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7h08. Nessa semana, depois do Carnaval, as aulas sendo retomadas, escolas estaduais também, municipais, todas as cidades, a molecada voltando a estudar finalmente. E os alunos estão retornando às aulas com uma nova grade de ensino. É isso mesmo, mudanças. Quem traz detalhes é a Larissa Diamantino.
Em 2024, o currículo escolar terá mais tempo dedicado à matemática e língua portuguesa. A nova medida deve atender à demanda de alunos e professores. De acordo com o secretário de Estado da Educação, Renato Feder, a ampliação do tempo destinado à língua portuguesa é de 60%, ou seja, passando de 10 para 16 aulas. Matemática recebeu uma ampliação de 70%, passando para 17 aulas no ensino médio. A nossa visão é uma visão de ajustes, tá? Então, o que precisa ser feito? Reduzir o número de disciplinas, voltar com mais matemática, mais língua portuguesa, história, geografia, física, química, né? Voltar um pouco. Foi feito um esforço muito grande, numa variedade muito grande. Então, a gente quer fazer esse ajuste, tá? E a gente está trabalhando para fazer essa mudança já na metade do ano. Para os estudantes da terceira série do ensino médio, as aulas de aceleração para o vestibular serão implementadas ainda neste ano. O formato visa preparar os alunos para as provas que ajudam a ingressar no ensino superior. Outro objetivo da gestão estadual, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas, é inaugurar mais escolas em todo o estado ainda em 2024. E hoje, abrindo o ano letivo aqui, uma escola moderna, novo conceito, né? Eu acho que a gente está procurando fazer o melhor em termos de infraestrutura e é o que a gente vai levar para todo o estado. Essa é a primeira que nós estamos entregando. A gente vai iniciar a construção de 18 escolas agora. Tem 33 programadas na parceria público-privada que a gente vai abrir este ano ainda. Então a gente está falando aí de 51 novas escolas que a gente está procurando fazer nova escola onde nós não temos oferta de vaga, principalmente no diurno. Então os alunos acabam tendo que fazer o ensino noturno. A gente quer ampliar a oferta de vaga no diurno. Além disso, os alunos que estão nos anos finais do ensino fundamental tiveram mudanças na matriz curricular. Agora, os estudantes terão na grade de aulas disciplinas sobre educação financeira e orientação de estudos. O foco, de acordo com a gestão estadual, é corrigir a defasagem educacional deste grupo de alunos. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Whats 982510626. 7h10, um rápido resumo aqui do que foi a sessão de ontem da Câmara da Americana. Uma sessão divertida ontem, alegre, tensa, triste em alguns momentos, mesclou muitas coisas. É por isso que é bom acompanhar o trabalho dos vereadores. Por exemplo, o vereador Wagner Malheiros fez um longo desabafo ontem, chamou o prefeito de mentiroso, porque ele postou terça-feira de carnaval nas redes sociais problemas, como nós divulgamos aqui na quarta, sobre o hospital municipal, falta de atendimento, demora, exames assim duvidosos. Ele postou isso e imediatamente foi desmentido pela prefeitura no mesmo dia. Nós divulgamos os dois lados aqui. Ele se sentiu ofendido. Ele falou assim que ele nunca mentiu, que ele não é mentiroso, e se chamam ele de mentiroso, então ele pode chamar o prefeito também, Chico Sardelli, de mentiroso. Lembrando que na quarta-feira, lá na Câmara de Santa Bárbara, o vereador lá, o Casemiro, ele chamou o prefeito Rafael Piovesan de covarde. Os vereadores estão aí ofendendo os prefeitos aqui na nossa microrregião. Estamos acompanhando. E o Malheiros falou o seguinte: 100% que não tentará a reeleição para vereador e 98% que não vai sair para prefeito. Ontem o Malheiros estava triste. Os vereadores Marcos Caetano, do PL, e professora Juliana Soares, do PT, gastaram um tempão lá da Câmara discutindo o desfile da escola de samba Vai em São Paulo. É o fim do mundo. O que interessa isso para a Americana? Porque o vereador Caetano apresentou uma moção de protesto contra uma ala lá que demonizava, entre aspas, a polícia militar. E a professora Juliana tentou explicar para ele que é uma liberdade de expressão e que aí no meio da discussão, que demorou vários minutos, o vereador disse que a escola de samba recebe 2.100.000 do dinheiro público pela Lei Rouanet. Aí a professora teve que dar uma aula pro Marcos Caetano, jantou ele politicamente, dizendo como funciona a Lei Rouanet, que não é dinheiro público. Foi uma discussão super importante e interessante para a Americana. E por fim, o vereador Léo da Padaria fez um anúncio muito polêmico. Ele diz que já tem a garantia
que o abrigo de moradores de rua lá na Praia Azul, onde tinha um motel antigamente, vai acabar, vai ser desativado. A prefeitura confirmou em nota ontem à noite. Agora ninguém sabe para onde vai esse abrigo, nenhum bairro quer receber esse tipo de acolhimento. Esta foi a gloriosa sessão de ontem da Câmara Municipal, de forma resumida. 7h13. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. Lentidão de ao menos 5 quilômetros, acesso para a rodovia Anhanguera, região de Campinas, rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, estrada que liga Campinas a Montemor. Informação do motorista Cátulos. Também há congestionamento de 5 quilômetros, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, entre os quilômetros 109 e 104, e motoristas também alertando ainda a respeito de semáforo amarelo piscante, Avenida Nossa Senhora de Fátima, ali antes do acesso à rodovia Luiz e Queiroz. Inclusive o Vitor, da Unidade de Transportes e Sistema Viário, está a caminho do local para fazer a manutenção. 7h14. Você acompanhou hoje no Fox News. Caso da família Mantovani, Polícia Federal não faz nenhum indiciamento. Criança sobrevive à queda de um prédio em Santa Bárbara do Oeste. Vereadores de Americana perdem tempo discutindo ala de escola de samba de São Paulo. Dirigente da indústria de cana-de-açúcar falou ao vivo dos benefícios do setor. Paulistão fecha a 8ª rodada com vitória do Palmeiras. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Fox News volta segunda-feira. Fox News.